Entre logo, ele vem na nossa direção. Centenas de pessoas veem OVNIs no mundo inteiro. Olha as luzes no céu! Na maioria, os casos têm outra explicação. Olha só, olha só! Mas as filmagens extraordinárias e os depoimentos incríveis das testemunhas oculares de 3 episódios recentes no Texas, Massachusetts e Indiana provocam uma investigação aprofundada com conclusões surpreendentes. Essas pessoas viram alguma coisa. Discovery investiga. Epidemia de OVNIs. Stephenville, Texas, 8 de janeiro de 2008. O empresário e piloto particular Steve Allen está nos arredores da cidade quando vê algo curioso no céu. Olhei para o leste e vi uma série de luzes aproximando-se muito depressa. Steve descreve luzes enormes, azuis, vermelhas e brancas, voando em formação e em alta velocidade. As luzes param de repente e ficam pairando sobre o tribunal do condado de Erie. O mais extraordinário é que as luzes se moviam simultaneamente. Ao mesmo tempo, 30 quilômetros a oeste dali, em Dublin, Texas, o policial Leroy Gayton observa a estranha movimentação das luzes voadoras. Elas teriam que estar presas em alguma coisa, porque parecia um cardume de peixes. Todas partiram à mesma velocidade e ao mesmo tempo. Steve Allen vê as luzes esquisitas moverem-se em forma de arco. Em seguida, elas se alinham verticalmente. 2 segundos depois, elas se separaram em 2 conjuntos de 7 luzes piscando. De repente, os 2 grupos de luzes desaparecem. E há uma terceira testemunha confiável, um policial do condado de Erie, com mais de 20 anos de serviço. Ele pede que sua identidade não seja revelada. Eu estava trafegando pela rodovia 377 na Alça Sul, passando por Stephenville, quando eu percebi um movimento no céu próximo ao tribunal do condado de Erie. Ele vê um objeto grande e octogonal, com luzes azuis brilhantes pairando sobre o tribunal. O policial calcula que o OVNI deve ter cerca de 200 metros de comprimento e 130 metros de largura. Ele tenta fazer a captura pelo radar de tráfego para medir a velocidade da nave. Estiquei a mão, apertei o botão e fiz a captura. A captura só acontece quando o feixe de radar atinge uma superfície sólida e é refletido de volta. Para que a velocidade seja identificada, o objeto-alvo tem que estar em movimento. O eco retorna para o radar quando o feixe atinge o objeto para o qual eu apontei. A captura foi muito rápida. Segundo o policial, o radar mostra que a nave está se movendo a velocidade fixa de 43 km por hora. E então, ela começa a manobrar. Foi aqui que ela começou a inclinação a 45 graus. A nave parte a baixa altitude e o policial a perde de vista atrás da árvore. Quando estava se afastando, ela acelerou para 53 km por hora e foi se distanciando do alcance do meu radar até que eu perdi a captura. Enquanto isso, na região leste de Stephenville, Steve Allen vê um grupo de luzes voltando pelo céu do outro lado da cidade, com 2 caças F-16 ao seu encalço. Eles estavam definitivamente em perseguição, na mesma direção, no mesmo sentido que a outra nave. Aparentemente, eles estavam tentando acompanhá-la ou alcançá-la, mas não estavam tendo muito sucesso. O que essas 3 testemunhas viram naquela noite? Teriam 2 policiais e um piloto experiente confundido um caça com um OVNI? O policial que observou o objeto de perto e o acompanhou com o radar tem certeza de que não era uma aeronave convencional. Eu tenho visto jatos de caça fazendo operações noturnas em Erie a minha vida toda. E de jeito nenhum aquilo era um caça.
caças não conseguem voar a 43 km por hora. Na manhã seguinte, Steve Allen ligou para Angela Joyner, repórter do jornal de Stephenville. Steve Allen disse que 2 caças F-16 perseguiam alguma coisa que passou sobre ele e houve muita conversa sobre o tráfego militar. Liguei para várias bases tentando descobrir alguma coisa. Angela entra em contato com a base aérea e naval de Fort Worth, anteriormente chamada de Base Carswell. Ela conversa com o Relações Públicas. E ele disse, não tínhamos nenhum F-16 nessa área. O Relações Públicas dá a Angela e à população a primeira explicação dos militares para essas luzes estranhas. Eles concluem que elas eram o reflexo do sol em 2 jatos comerciais voando a grande altitude. Então eu disse, só se foi o reflexo do sol no meu traseiro branco. Jato em grande altitude, coisa nenhuma. Jatos comerciais não são perseguidos por caças a 300 metros do chão. A notícia espalha-se depressa. E agora, com a imprensa em âmbito nacional fazendo perguntas, o Gabinete de Relações Públicas da base de Fort Worth oferece uma segunda explicação. 2 semanas depois, eles divulgaram uma nota que, em resumo, dizia: lamentamos nosso erro, mas, na realidade, tínhamos 10 caças F-16 nesta área, entre as 18 e as 20 horas do dia 8 de janeiro. A mudança total da alegação dos militares de que não havia caças F-16 na área quando o objeto foi visto provocou mais perguntas e suspeitas. E o público ficou irritado. Muita gente encarou aquilo como tentativa de esconder a verdade. Teriam as testemunhas do condado de Everett visto apenas caças F-16? O reflexo dos jatos comerciais a grande altitude ou algo realmente inexplicado? O Departamento de Defesa recusa os pedidos de entrevista com os pilotos dos caças F-16 da base de Fort Worth. E não há fotos ou vídeos para apoiar os relatos das testemunhas. Mas um mês depois, o policial Gayton consegue suas provas. Em fevereiro, ele e sua esposa Wendy fotografaram uma estranha luz brilhando sobre Stephenville. Foi por volta de 9h30, 10 horas. Estávamos voltando para casa e vimos aquela luz no céu. Eu me debrucei na janela e comecei a tirar as fotos. As fotos de Wendy são as primeiras imagens do tipo de luz que as testemunhas viram passando sobre o condado de Everett no mês anterior. Fiquei assombrada com o que vi, com as cores. Vermelho, verde, azul e branco. As fotos ficaram incríveis. Horas depois, naquela mesma noite, fazendo a ronda em Stephenville na sua viatura, o policial Gayton também vê a luz. Ele liga a câmera de vídeo no paralama do carro e começa a gravar. Não sei o que era. Não sei no que aquilo estava preso. Pelo vídeo, não dá para saber. Nas semanas seguintes às aparições no Texas, um especialista em radar analisa os dados do radar de controle do tráfego aéreo e descobre algo fora do comum. Em 8 de janeiro de 2008, dezenas de moradores da região central do Texas, inclusive policiais, viram objetos estranhos movendo-se desordenadamente no céu noturno. Militares da região alegam que naquela noite havia somente caças em missão de rotina no céu. Mas testemunhas recebem a explicação oficial com ceticismo. Muita gente acredita que eles, de fato, encobriram a verdade. Sem qualquer vídeo ou foto para apoiar as testemunhas das aparições de 8 de janeiro, o especialista em radar, Glenn Sholes, recorre à Administração Federal da Aviação. Ele entra com um pedido baseado no direito constitucional à informação, solicitando todos os registros de radar daquela noite. Sua meta
é descobrir se algo fora do comum aconteceu no céu. Shows desmembra os dados de radar e monta um cubo com 160 por 160 quilômetros do espaço aéreo acima de Stephenville, do nível do chão até 14 mil metros de altitude. Dentro daquele cubo, analisei todos os retornos de antena registrados. Um retorno de antena aparece sempre que o radar da Administração Federal da Aviação detecta algo no céu. Analisando os retornos de antena, Shows rastreou os 10 caças F-16 que, segundo os militares, estavam na área por ocasião da aparição. As análises de Shows confirmam essa história até certo ponto. Mas ele também descobre outra coisa no céu junto com os F-16. 3 objetos desconhecidos voando juntos sobre Stephenville. Eles tinham a característica que chamo de padrão de voo desordenado. Os objetos se movimentavam a uma velocidade razoavelmente alta e paravam de repente. Durante 10 ou 30 segundos, os objetos desconhecidos não avançavam. E então, de repente, eles começavam a se mover novamente. E quando se movimentavam, sua velocidade chegava, às vezes, a várias centenas de quilômetros por hora. A análise de Shows sobre os dados de radar revela que a velocidade, a localização e os movimentos dos 3 objetos desconhecidos corroboram o que Steve Allen viu naquela noite. Os dados de retorno de antena mostram 2 aeronaves se distanciando do Tribunal do Condado e uma terceira sendo perseguida por 2 caças F-16 minutos depois. Na minha opinião, esses 3 objetos, com um perfil de velocidade tão desordenado no local onde estavam em relação à área de Stephenville e no horário em que estavam presentes, indicam que os objetos desconhecidos foram, em parte, responsáveis pelo que as testemunhas estavam vendo. As descobertas de Shows com os dados do radar sugerem que os caças estavam, de fato, em exercícios militares. Mas mostram também que, quando terminaram sua missão de treinamento e iniciaram o retorno à base, separaram-se de repente. 6 deles continuaram a rota programada de treinamento voltando à base. Mas 4 não. E isso é muito evidente, porque eles desviaram para o leste uns 40, 50 quilômetros da linha central de retorno à base. Essa mudança de curso colocaria os caças diretamente na área onde eles foram vistos por Steve Allen, em perseguição ao objeto voador não identificado. A pergunta é por que esses 4 jatos desviaram do curso? Uma das teorias é de que os pilotos estavam apostando corrida. Eu não acredito nisso. Acho mais provável que eles tenham recebido ordem do comando em terra para fazer alguma verificação a 40, 50 quilômetros a leste de Stephenville. As constatações de Shows não tiveram qualquer confirmação dos militares. 2 meses depois, a 2.900 quilômetros dali, uma aparição quase idêntica deixa as testemunhas perplexas. Southwick, Massachusetts, 18 de abril de 2008. O músico Dan Vierno está em casa quando sua namorada vê algo pela janela da cozinha. Uns 10, 15 minutos depois, ela me chama dizendo: olha, é sério, você tem que vir aqui fora para ver. Saindo pela porta da frente, ele vê um globo flutuando pouco acima do horizonte, brilhando com cores vivas. Procurando no céu, ele vê outros globos brilhantes. Dan apanha sua câmera e começa a filmar o globo que brilhava mais. Quando eu comecei a filmar, ele já estava bem longe e começava a desaparecer no horizonte. Kathy Hubbard, vizinha de Dan, também vê as luzes. Quanto mais olhávamos, mais assustados e preocupados ficávamos. E nós sabíamos que aquilo era real. Elas não faziam movimentos suaves pelo céu. Para cima, para baixo, de lado e muito rápido. Elas se aproximavam umas das outras várias vezes e depois se afastavam novamente. Acompanhe as estrelas. Uma quarta testemunha, Courtney Lynn Wilson Merrill, vê as mesmas luzes. Eram 3 luzes, mas separadas. Uma aqui
uma bem atrás de mim e outra naquela direção. As luzes não fizeram qualquer barulho e não havia jatos militares atrás delas ou coisas assim. Courtney é fotógrafa profissional. Ela foca sua câmera no objeto mais brilhante. Estavam em formação de triângulo? Estavam. Começou aqui. Elas estavam formando padrões? Estavam, sim. Ela ajusta a câmera para uma exposição curta, a fim de capturar melhor os movimentos desordenados das luzes. Minha impressão é que se houvesse um movimento, ficaria um rastro de luz. Esta imagem mostra o trajeto das luzes durante 15 segundos. Você vê o objeto se movendo ligeiramente com as estrelas, mergulhando, parando e acompanhando as estrelas novamente. Ficaram 2 rastros e um pequeno degrau para baixo. Logo imaginei que fosse uma nave, algum tipo de nave, sei lá, de alienígenas, extraterrestres, dos militares, eu não sei. Mas com certeza era alguma coisa fabricada, não era uma coisa natural. Como nos incidentes ocorridos anteriormente no Texas, dados de radar do tráfego aéreo poderiam ajudar os investigadores a formar uma imagem mais clara do que havia acontecido nos céus de Southwick. Mas o pedido pelos dados de radar no momento das aparições não obtém sucesso. A Administração Federal de Aviação explica que não tem registros relevantes do evento. A semelhança entre as imagens das luzes gravadas no Texas e mais tarde em Massachusetts atraem a atenção de David Kennedy, piloto de caça aposentado e investigador de incidentes aéreos. As 2 aparições em cidades tão distantes uma da outra seriam dos mesmos objetos? Estas luzes são muito parecidas com as que vimos em Stephenville, no Texas. Elas são pulsantes, como também acontece com as luzes de Stephenville. Kennedy, em seguida, procura qualquer indicação de que a luz seja algo convencional, rotineiro, explicável. Não parece a luz de pouso ou qualquer das luzes sinalizadoras de uma aeronave. Numa análise limitada de cor, não parece que tenha a intensidade de um foguete de iluminação de alvo que é branca com a queima do magnésio. E não tem curta duração como uma isca de infravermelho. Eu nunca vi coisa parecida e, francamente, perguntei a alguns amigos: vocês sabem de algum projeto que pode ser isto aqui? E eles também não sabiam. A análise de Kennedy sugere que as luzes vistas sobre o Texas e a que foi vista em Massachusetts podem ser o mesmo objeto. E então, surgem relatos de uma terceira aparição extraordinária. 2 dias antes, em 16 de abril de 2008, em Kokomo, Indiana, 1.300 quilômetros a oeste de Southwick, luzes movimentam-se desordenadamente no céu noturno. Mas desta vez, centenas de pessoas ligam para a emergência quando ouvem um som assustador. Você tá filmando? Eu tô tentando. A gente tem que filmar. Em 16 de abril de 2008, moradores de Kokomo, em Indiana, ficam maravilhados com a movimentação de estranhas luzes no céu noturno. E, de repente, são abalados por um estrondo que sacode o chão e é ouvido na cidade inteira. Naquela noite, o sargento Richard Ferguson, xerife do condado de Howard, estava de serviço nas proximidades de Kokomo. 16 de abril, embora tenha começado com um dia perfeitamente normal, transformou-se num caos em questão de minutos. Tá vindo até a nossa janela. Olha as luzes no céu! Meu Deus! Está passando por cima da casa agora, está vindo para cá! A noite foi uma loucura total. Emergência? Eu tô ligando porque eu ouvi... Uma explosão? Isso. Os policiais estão tentando localizá-la. Tudo bem. Obrigada. De nada. A central de ligações de emergência do condado de Howard recebeu centenas de ligações. Enquanto voltava para a cidade, recebemos mais ligações falando de uma luz brilhante no céu com 4 luzes coloridas em volta. Armados com câmeras de vídeo, os moradores de Kokomo registraram as imagens misteriosas. Olha só! Meu Deus, o que é aquilo? Hank Bolger é detetive aposentado do condado de Howard e veterano da Força Aérea. Ele está em casa quando ouve o estrondo e corre para fora. Bolger vê 5 luzes alaranjadas formando uma linha reta. Cada luz afastava-se para a esquerda quando outra aparecia.
Então elas ficaram em linha reta e não dava para ver mais nada em volta. Aquilo não subiu, não desceu, apenas desapareceu de repente. Ao receber os relatórios da central de emergência, o sargento Ferguson presume que os moradores haviam visto uma colisão de aviões, uma explosão. Ele entra em contato com a Guarda Nacional Aeronáutica no aeroporto de Fort Wayne e pergunta se alguma das suas aeronaves está percorrendo a área. Eu tinha que descobrir exatamente o que estava acontecendo, mas eles disseram, nossa torre está fechada. Os aviões estão no solo, nenhum está voando. Minutos depois do estrondo, Dustin Cronkite vê algo que contradiz a informação que o sargento acaba de receber. Eu percebi que tinham uns 14 ou 16 aviões, provavelmente jatos, voando em círculos na mesma direção. E isso chamou minha atenção por uma série de luzes estranhas que estavam brilhando no céu. Dustin vê uma luz estroboscópica emitindo cores intensas. Ele fotografa o objeto. Eu percebi que várias dessas luzes no céu causavam panning na minha câmera. Parecia o desenho de um arco-íris. As cores se espalhavam, vermelho, azul, verde, violeta. Uma porção de luzes coloridas que normalmente não se vê à noite no céu. Numa de suas fotos, Dustin vê nas luzes o formato de uma nave. É quase como se fosse uma estrutura circular parada no céu que eu fotografei. Segundos depois, a nave some. As luzes desaparecem. O céu fica silencioso novamente. Mas o que permanece é um desconcertante registro de fotos, imagens de vídeo e muitas testemunhas que ouviram o estrondo ensurdecedor. Emergência. A gente ouviu uma explosão que fez a nossa casa tremer. Certo, já estamos sabendo. O que pode ter gerado o estrondo tão alto que sacudiu telhados e partiu janelas num raio de vários quilômetros? O sargento Ferguson não encontrou qualquer indício de um acidente aéreo, de uma cratera de impacto ou de uma explosão. Talvez a causa do estrondo fosse um avião supersônico quebrando a barreira do som. No dia seguinte, a Esquadra de Caça 122 da Guarda Nacional de Indiana emitiu uma declaração. Ela explicava que um de seus caças F-16 havia acidentalmente quebrado a barreira do som sobre Kokomo, enquanto disparava foguetes antimíssil. Isso deixou o sargento Ferguson desconfiado. Ele lembrou-se que, imediatamente após o estrondo, falou com a Esquadra 122 e foi informado de que todos os seus aviões estavam no solo. Um pedido subsequente de esclarecimentos da esquadra foi negado pelo Pentágono. Seriam caças voando nesta área, mas eu não acredito muito nessa história dos caças. Não faz sentido. Eles estão escondendo alguma coisa. Não tinha motor de jato, não tinha nada roncando. Não dava para saber o que era o estrondo, por isso foi tão estranho. Aquilo não se parecia com nenhum foguete que eu já tenha visto antes. Mas dias depois da informação divulgada pela Esquadra de Caças, surgiram novas imagens de vídeo que podem reforçar a versão da Força Aérea. O cineasta amador J.T. Paterball contou que viu dezenas de luzes estranhas no céu ao norte de Kokomo. Quando eu vi aquilo, eu quis saber o que estava acontecendo. Apesar de um pouco assustado, eu também fiquei muito curioso. Ele filmou as luzes, fez o download das imagens no seu computador e percebeu algo estranho. Percebi que havia uma luzinha brilhando. Aumentei a exposição e vi que havia pelo menos um objeto com uma luz piscante disparando coisas. David Kennedy, piloto de caça aposentado da Marinha, analisa o filme de J.T. O que você vai ver é um exemplo clássico de um F-16 disparando foguetes de isca em sequência. Você vai ver que
a imagem fica muito mais clara e que isso é muito óbvio. Você pode ver os foguetes saindo da aeronave. Esta é uma manobra de treinamento militar sem qualquer dúvida. Kennedy em seguida compara o filme de JT com vídeos filmados por outras testemunhas naquela noite. Este vídeo é muito interessante. Foi feito por uma mãe de família com a câmera portátil olhando para o céu noturno a oeste de Kokomo. E ele me mostra com bastante certeza que é um F-16 disparando contramedidas num ambiente de treinamento tático. A análise de Kennedy revela que as luzes nesses dois vídeos são de caças F-16. Mas não explica vários outros vídeos, relatos de testemunhas e fotos que registraram um objeto em forma de disco no céu de Kokomo. Teria um F-16 gerado estrondo? É possível, mas durante as missões de treinamento, os pilotos de F-16 são expressamente proibidos de voar em velocidade supersônica sobre áreas povoadas. Seria uma infração grave provocar um estrondo supersônico em local proibido. É uma infração da disciplina aérea. Um avião em voo supersônico a mais de 1.225 km por hora comprime tanto ar à sua volta que forma uma onda de choque. Além do estrondo, essa onda de choque pode sacudir telhados, quebrar janelas e avariar estruturas. 16 de abril de 2008. Testemunhas veem luzes estranhas e ouvem um tremendo estrondo no céu sobre Kokomo, em Indiana. Foi muito alto, foi um estrondo tremendo, mas depois não teve mais nada, nenhum motor de jato. Foi impossível identificar o estrondo, por isso foi tão estranho. Eu me assustei, minha casa tremeu. As janelas trepidaram e eu fiquei com medo. Glenn Means é aviador aposentado do Grupo de Operações Especiais da Força Aérea. Aqui é o ponto zero do estrondo de Kokomo. Determinamos, conversando com testemunhas e através de triangulação, que o estrondo deve ter se originado aqui, no alto. Glenn calcula que o estrondo ocorreu 8 quilômetros a sudoeste de Kokomo. O local fica a vários quilômetros da área de operações militares em Hilltop, que é a única onde os caças F-16 da Esquadra 122 podem fazer missões de treinamento abaixo da velocidade supersônica. Glenn e outros investigadores examinam as áreas adjacentes. Eles conversam com 33 moradores que vivem numa área de 2,6 km² em torno do epicentro do estrondo. Nós tiramos umas fotos. Então, vocês ouviram um estrondo e pensaram que um avião tivesse caído? Isso. Os relatos das testemunhas indicam que o som foi várias vezes mais alto que o estrondo sônico de um F-16. Um caça F-16 em velocidade Mach 1 criaria um estrondo por volta de 140 decibéis. Mais ou menos o mesmo que um tiro próximo de uma arma de fogo. Mas os relatos das testemunhas após o estrondo em Kokomo descrevem um som ensurdecedor, tão violento que sacudiu os telhados e quase quebrou os vidros das janelas. Uma testemunha alegou ter visto um F-16 voando no momento do incidente. Mas 9 testemunhas disseram que havia luzes estranhas no céu. Dados de radar obtidos da Administração Federal da Aeronáutica mostram vários caças F-16 voando sobre Kokomo no momento do estrondo. Esses dados confirmam a versão dos militares. Mas os registros do radar mostram que havia também um objeto não identificado no espaço aéreo. E isso confirma os relatos das testemunhas. Dustin Cronkite alega que viu vários caças circulando a nave com formato de disco pouco antes que ela partisse em alta velocidade e desaparecesse. Isso levanta uma pergunta-chave. Teria um F-16 produzido o estrondo relatado pelas testemunhas e representantes da aeronáutica? Ou seria a nave em forma de disco que Dustin viu? Verifique com o modelo. O Dr. Scott Miller é professor titular da cadeira de Engenharia Aeroespacial da Universidade Estadual de Wichita e fellow no Instituto Nacional de Pesquisas Aeronáuticas. Pode me ajudar? Ele criou um experimento para determinar se uma nave em forma de disco poderia gerar um estrondo sônico mais alto que o de um F-16.
O Dr. Miller e sua equipe irão testar 2 modelos em escala num túnel de vento supersônico. O de um F-16, como os que fazem parte da Esquadra 122, e uma nave em forma de disco, semelhante à que Dustin Cronkite fotografou no céu sobre Kokomo. Aplicando a técnica Schleiden, observadores podem ver como o ar com densidades variadas flui em torno do objeto. O Dr. Miller e sua equipe poderão ver as ondas de choque geradas pelo F-16 e pelo disco, num trajeto pelo ar ao dobro da velocidade do som. Eles irão analisar atentamente o tamanho das ondas de choque de cada um. A aeronave que gerar ondas de choque maiores produzirá o estrondo sônico mais forte. 5, 4, 3, 2, 1. Este replay mostra que o efeito Schleiden registra claramente as ondas de choque geradas pelo F-16 no voo supersônico. O Dr. Miller e sua equipe revisam os resultados. Estes são os resultados obtidos com o teste deste modelo de F-16. Ele mostra uma onda de choque que se forma no nariz do avião. Agora, o disco. 5, 4, 3, 2, 1. Não, assim está. O Dr. Miller analisa as imagens. Aqui dá para ver bem. Esta é uma foto de uma simulação recente. Neste caso, o fluxo de ar está estabelecido em Mach 2,2. A onda de choque mais importante aqui é a que sai do nariz e a outra menor aqui saindo da pequena superfície arredondada que fica no alto do disco. Após revisar o perfil das 2 ondas de choque, o Dr. Miller conta o que descobriu. Pelas fotografias Schleiden desses 2 modelos, este criaria o estrondo mais alto. E isso, em parte, porque ele tem mais volume. E, obviamente, analisando a intensidade das ondas de choque na imagem Schleiden, vemos que a do disco é mais intensa, mais forte tanto o choque do nariz quanto da cauda. Portanto, este som seria muito alto. A velocidades supersônicas, o disco criaria uma onda de choque mais forte que a do F-16. Os resultados sugerem que se um disco e um F-16 estivessem no mesmo espaço aéreo, o disco produziria um estrondo sônico mais forte do que o F-16. Os investigadores não conseguiram localizar qualquer gravação do estrondo que ocorreu sobre Kokomo. Enquanto uma não é encontrada e analisada, o resultado do túnel de vento abre a possibilidade de que um objeto em forma de disco possa ter causado o estrondo violento ouvido em Kokomo. Ele não elimina a possibilidade de que o estrondo tenha sido causado por um F-16. No entanto, várias testemunhas confiáveis relataram terem visto algo muito diferente de um F-16. E muitas de suas fotos e vídeos mostram um objeto diferente de todas as aeronaves militares conhecidas. No início de 2008, estranhas luzes voadoras e naves desconhecidas deixaram perplexas várias testemunhas no Texas, em Massachusetts e em Indiana. Algumas conseguiram apanhar suas câmeras e fotografar os objetos. Eu vi que todas as fotos mostravam uma faixa de luz que atravessava a tela da minha câmera. De repente eu me lembrei, eu tô com a minha câmera e comecei a fotografar. Poderia a gravação de algo rotineiro como o voo de aviões comerciais e militares criar estas imagens extraordinárias? Para solucionar essa charada, Craig Schmidtman, fotógrafo aeronáutico profissional, criou um teste. Craig reuniu câmeras do mesmo tipo que as usadas pelas testemunhas. De um ponto de observação no Aeroporto Internacional de Los Angeles, ele vai fotografar aviões que estão chegando e partindo. Ele vai usar uma série de configurações em cada câmera para tentar reproduzir as misteriosas linhas de luz e outros fenômenos registrados nas câmeras das testemunhas.
A câmera que estou usando hoje é uma SLR profissional de nível médio de uma das melhores marcas. Ela tem resolução de 8 megapixels e, pelo que sei, tem um desempenho quase idêntico ao das câmeras usadas no Texas e em Massachusetts. Um fato crítico na experiência de Craig é a velocidade do obturador. Quanto mais tempo o obturador permanecer aberto, mais luz poderá entrar na câmera. Isso é vital para registrar objetos com baixa luminosidade. Mas quanto maior for esse tempo de exposição, mais os objetos em movimento deixarão rastros na película. Para podermos obter resultados que representem as imagens feitas no Texas, usei de meio segundo até 4 segundos, expondo o sistema de imagem desta câmera a vários períodos de tempo. Assim teremos rastros mais e menos longos para tentar obter os arco-íris, brilhos e outros efeitos que vimos nas fotografias. No estúdio, Craig começa a sua análise. Primeiro, ele examina a foto feita por Wendy Gayton, no Texas. Esta imagem, na realidade, é um mistério. Vemos este efeito de arco-íris na imagem que me fez pensar que ou o objeto estava mudando de cor, ou houve uma distorção causada por alguma outra força que nós desconhecemos. Craig compara a foto com outra que ele tirou usando uma câmera como a de Wendy. Não há nada semelhante ao arco-íris que vemos na imagem que Wendy fez no Texas. Isto é com certeza um avião, mas não posso dizer o que é isto aqui. Embora tenha usado várias configurações diferentes, Craig não conseguiu reproduzir as cores translúcidas de arco-íris das fotos de Wendy e das fotos de Dustin, em Indiana. É semelhante, mas nada parecido com o efeito de arco-íris presente na foto do Dustin. Há um rastro e ele tem quase o mesmo comprimento. Mas essa imagem, para mim, não se parece de forma alguma com a imagem que Dustin nos enviou. Em seguida, Craig examina a foto que Courtney Lynn Wilson Mary tirou das luzes em Massachusetts. Há um brilho laranja, ou melhor, magenta, no contorno por fora. Há um leve colorido esverdeado aqui. A câmera e o objeto parece que não estavam se movendo muito um em relação ao outro, principalmente considerando-se que foi um longo tempo de exposição. A câmera de Courtney Lynn estava num tripé, e como a árvore na frente do objeto é um ponto de referência estacionário, Craig pôde determinar que o objeto estava em movimento com relação à câmera parada. Isso elimina a possibilidade de que seja a imagem de uma estrela ou de uma luminária de rua. Se isso fosse um foguete sinalizador lançado do chão ou disparado por um avião, haveria uma mancha alongada, um rastro no céu. Mas não vemos nada disso. Ele compara isto a uma imagem que fez no aeroporto. Aqui não vemos a luz pulsando, piscando ou alguma coisa parecida. Nada na imagem de Courtney me diz que isto aqui é um avião ou um helicóptero. Nenhuma das tentativas de Craig de reproduzir ou refutar as fotos das testemunhas funcionou. O arco-íris translúcido e os rastros de luz são curiosos. Mas quando Craig analisa as imagens de vídeo, descobre indícios que suscitam perguntas ainda mais importantes. No Aeroporto Internacional de Los Angeles, o fotógrafo aeronáutico Craig Schmidtman está tentando reproduzir imagens de objetos voadores não identificados, usando várias câmeras e configurações. Ele quer igualar fotografias de luzes estranhas e de supostos OVNIs tiradas por testemunhas oculares em 3 estados americanos no início de 2008. Lado a lado, as fotos de Craig e das testemunhas parecem semelhantes em vários aspectos. Mas uma análise mais cuidadosa revela diferenças significativas. Se nós olharmos aqui a imagem da Wendy contra o fundo, ou se fizermos uma comparação com a imagem que fiz no aeroporto, veremos que nesta foto faltam muitas das características que são indicadores clássicos de um avião ou helicóptero. Não há luzes estroboscópicas, não há luzes anticolisão. Se isso foi feito pelo homem, não sei que tipo de objeto é. Mas
Em última instância, era algo que estava voando acima dela de forma misteriosa e, para mim, ainda é um mistério. Ele volta sua atenção para a reprodução do vídeo filmado pelo policial Leroy Gayton no Texas. Ele estava usando uma câmera digital de um só chip instalada no paralama. Normalmente esta é uma câmera usada para apanhar motoristas infratores. O carro estava estacionado. Ele mirou a câmera e aproximou o máximo possível, chegando a 120 vezes o normal, usando os recursos de zoom digital da câmera. Aqui vemos alguns dos efeitos esperados num objeto distante capturado com uma câmera com zoom digital. Aparecem cores que na realidade não são do objeto. Não acredito que essa câmera seja capaz de ajustar o foco nitidamente num objeto distante, e em parte é por isso que ele aparece envolto por essa aura perolada muito grande. Agora, Craig analisa sua própria filmagem. Essas imagens foram feitas durante a nossa experiência com uma filmadora não profissional. E aqui também a câmera tem muita dificuldade para se ajustar à intensidade da luz do objeto contra um fundo muito escuro. Como se pode ver, o que aparece é uma bola de luz muito difusa. Creio que posso dizer com segurança que o policial não filmou um avião ou helicóptero. Não há luzes piscando, não se vê qualquer sistema de luzes anti-colisão no seu vídeo. Mas não é um objeto voador no sentido tradicional, na minha opinião. Antes da experiência, se me perguntassem o que são essas imagens feitas por amadores, eu acredito que responderia estrelas, planetas, mas essas pessoas viram alguma coisa misteriosa para dizer o mínimo. Em 2008, muitas pessoas em 3 estados diferentes saíram à noite e viram fenômenos quase idênticos. Comerciantes, donas de casa, fotógrafos, militares aposentados e até policiais viram algo fora do comum. Algo que eles nunca tinham visto antes. As extraordinárias semelhanças dos seus testemunhos, vídeos e fotos sugerem que essas pessoas podem ter visto o mesmo objeto voador não identificado no céu sobre 3 estados diferentes. Análises de especialistas determinaram que alguns dos objetos filmados pelas testemunhas são apenas aeronaves convencionais. No entanto, dados de radar, fotografias e testes em túnel de vento apontam a possibilidade de que havia também outra coisa lá em cima. Para as testemunhas, restam apenas perguntas. Era rosa e verde. Não era uma estrela, não era nada natural. Parecia muito uma máquina. Será que eles estão se apresentando para nós dizendo nós estamos aqui? Pessoalmente, acho que não era uma coisa deste planeta. Só queremos saber o que é. Eu esperava que o governo esclarecesse alguma coisa. A população de Stevens merece saber o que está pairando no céu da cidade. Você começa a perceber que provavelmente não estamos sozinhos aqui na Terra. Quem são eles? Será que estão me observando como eu os observo? Isso assusta um pouco, assusta mesmo. Sempre achamos que haveria outras pessoas no universo. Só uma mente muito tacanha pensaria que não há mais ninguém. Mas para os investigadores, a busca por respostas continua. Versão brasileira, DPN Santos. A oeste dali, em Dublin, Texas, o policial Leroy Gayton observa a estranha movimentação das luzes voadoras. Elas teriam que estar presas em alguma coisa, porque parecia um cardume de peixes. Todas partiram à mesma velocidade e ao mesmo tempo. Steve Allen vê as luzes esquisitas moverem-se em forma de arco. Em seguida, elas se alinham verticalmente.
2 segundos depois, elas se separaram em 2 conjuntos de 7 luzes piscando. De repente, os 2 grupos de luzes desaparecem. E há uma terceira testemunha confiável, um policial do condado de Everett, com mais de 20 anos de serviço. Ele pede que sua identidade não seja revelada. Eu estava trafegando pela rodovia 377 na Alça Sul, passando por Stephenville, quando eu percebi um movimento no céu próximo ao tribunal do condado de Everett. Ele vê um objeto grande e octogonal, com luzes azuis brilhantes pairando sobre o tribunal. O policial calcula que o OVNI deve ter cerca de 200 metros de comprimento e 130 metros de largura. Ele tenta fazer a captura pelo radar de tráfego para medir a velocidade da nave. Estiquei a mão, apertei o botão e fiz a captura. A captura só acontece quando o feixe de radar atinge uma superfície sólida e é refletido de volta. Para que a velocidade seja identificada, o objeto-alvo tem que estar em movimento. O eco retorna para o radar quando o feixe atinge o objeto para o qual eu apontei. A captura foi muito rápida. Segundo o policial, o radar mostra que a nave está se movendo a velocidade fixa de 43 km por hora. E então, ela começa a manobrar. Foi aqui que ela começou a inclinação a 45 graus. A nave parte a baixa altitude e o policial a perde de vista atrás da árvore. Quando estava se afastando, ela acelerou para 53 km por hora e foi se distanciando do alcance do meu radar até que eu perdi a captura. Enquanto isso, na região leste de Stephenville, Steve Allen vê um grupo de luzes voltando pelo céu do outro lado da cidade, com 2 caças F-16 ao seu encalço. Eles estavam definitivamente em perseguição, na mesma direção, no mesmo sentido que a outra nave. Aparentemente, eles estavam tentando acompanhá-la ou alcançá-la, mas não estavam tendo muito sucesso. O que essas 3 testemunhas viram, Rudy? Então eu disse, só se foi o reflexo do sol no meu traseiro branco. Jato em grande altitude, coisa nenhuma. Jatos comerciais não são perseguidos por caças a 300 metros do chão. A notícia espalha-se depressa. E agora, com a imprensa em âmbito nacional fazendo perguntas, o Gabinete de Relações Públicas da base de Fort Worth oferece uma segunda explicação. 2 semanas depois, eles divulgaram uma nota que, em resumo, dizia: lamentamos nosso erro, mas, na realidade, tínhamos 10 caças F-16 nesta área, entre as 18 e as 20 horas do dia 8 de janeiro. A mudança total da alegação dos militares de que não havia caças F-16 na área quando o objeto foi visto provocou mais perguntas e suspeitas. E o público ficou irritado. Muita gente encarou aquilo como tentativa de esconder a verdade. Teriam as testemunhas do condado de Everett visto apenas caças F-16? O reflexo dos jatos comerciais a grande altitude ou algo realmente inexplicado? O Departamento de Defesa recusa os pedidos de entrevista com os pilotos dos caças F-16 da base de Fort Worth. E não há fotos ou vídeos para apoiar os relatos das testemunhas. Entre logo, ele vem na nossa direção! Centenas de pessoas veem OVNIs no mundo inteiro. Olha as luzes no céu! Na maioria, os casos têm outra explicação. Olha só, olha só! Mas as filmagens extraordinárias e os depoimentos incríveis das testemunhas oculares de 3 episódios recentes no Texas, Massachusetts e Indiana provocam uma investigação aprofundada com conclusões surpreendentes. Essas pessoas viram alguma coisa. Discovery investiga. Epidemia de OVNIs. Stephenville, Texas, 8 de janeiro de 2008.
O empresário e piloto particular Steve Allen está nos arredores da cidade quando vê algo curioso no céu. Olhei para o leste e vi uma série de luzes aproximando-se muito depressa. Steve descreve luzes enormes, azuis, vermelhas e brancas, voando em formação e em alta velocidade. As luzes param de repente e ficam pairando sobre o tribunal do condado de Eeret. O mais extraordinário é que as luzes se moviam simultaneamente. Ao mesmo tempo, 30 quilômetros aquela noite. Teriam 2 policiais e um piloto experiente confundido um caça com um OVNI? O policial que observou o objeto de perto e o acompanhou com o radar tem certeza de que não era uma aeronave convencional. Eu tenho visto jatos de caça fazendo operações noturnas em Eeret a minha vida toda. E de jeito nenhum aquilo era um caça. Caças não conseguem voar a 43 km por hora. Na manhã seguinte, Steve Allen ligou para Angela Joyner, repórter do jornal de Stephenville. Steve Allen disse que 2 caças F-16 perseguiam alguma coisa que passou sobre ele e houve muita conversa sobre o tráfego militar. Liguei para várias bases tentando descobrir alguma coisa. Angela entra em contato com a base aérea e naval de Fort Worth, anteriormente chamada de Base Carswell. Ela conversa com Relações Públicas. E ele disse, não tínhamos nenhum F-16 nessa área. O Relações Públicas dá a Angela e à população a primeira explicação dos militares para essas luzes estranhas. Eles concluem que elas eram o reflexo do sol em 2 jatos comerciais voando a grande altitude.